Bom, então hoje nós vamos começar o segundo capítulo da segunda parte do livro 50 anos depois. O capítulo que se chama Calúnia e Sacrifício. O capítulo anterior foi o capítulo que teve a morte, do Quineu Lúcius. E nesse capítulo segundo aqui, muita coisa começa a acontecer que muda um pouquinho a trajetória desse livro. Até agora nós tivemos, algumas coisas que a gente fica surpreso, com a perseguição dos cristãos, a própria morte do Nestório e do Ciro, mas agora é o ponto crucial do livro com relação à história, da Célia principalmente. Então vamos lá. Calúnia e sacrifício. Euvídio Lúcius encontrava-se entre Tessália e a Beócia quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai. Inútil cogitar de uma visita a Roma com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam passado, mas também devido aos seus labores intensos, no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur, sentiu no coração um vácuo imenso. O progenitor era para ele um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade imorredora. Os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente. Debalde atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento, que a miúde lhe invadia o coração. E embora a comitiva imperial permanecesse em Atenas junto de Adriano, ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas no ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Então a gente vê aqui que tudo isso está acontecendo na vida do Euvídio porque a Cláudia Sabina está manipulando. Lembrando só, ela já foi muito clara para ele e ele também foi muito claro para ela. Falando que ele é casado e que ele não tem, na verdade, a intenção e nem o desejo de reatar nenhum tipo de relacionamento com ela. Mas ela talvez tenha mudado um pouco a forma de tentar seduzir ele. A gente vai ver isso também daqui para frente. Então ela já não está sendo mais direta, mas ela está trabalhando o tempo todo do lado dele e demonstrando desinteresse nessa questão, está aos poucos reconquistando, como falou, a simpatia e a amizade que ela tinha com ele de outros tempos. Se isso fosse sincero, eu acho que não haveria problema nenhum, é claro. Mas a gente vai ver que não é a intenção. Por trás, existe uma segunda intenção constante por trás das atitudes da Cláudia Sabina. Euvídio Lúcius, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho, não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com lealdade e veneração. Então, se ele estava admirando ou sentindo algum tipo de valor, naquela pessoa, não era no intuito de trair a esposa. Ele estava ainda assim sempre totalmente ligado aos deveres, aos compromissos que a sua vida, trazia para ele. Mas isso não impedia ele de trabalhar dignamente do lado da Cláudia Sabina e até admirar a capacidade de trabalho dela. Recebia as suas cartas afetuosas e confiantes como um estímulo indispensável. Aqui está falando da esposa,
Então ele ainda guardava, apesar de trabalhar com a Cláudia, guardava a imagem da esposa com lealdade e veneração e recebia suas cartas afetuosas e confiantes como um estímulo indispensável aos seus feitos e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso patrício trazia o íntimo onusto de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, olha aqui, deixando claro, né? Que a Cláudia Sabina não está investindo abertamente nele, mas é porque ela modificou o processo de sedução. Ainda existe por trás daquelas atitudes dela, mesmo que não seja tão assim intencional por parte da consciência dela ou não, no caso acaba, acho que até sendo, mas ela modificou o processo de sedução com relação ao Elvídio Lúcio. Apresentava-se agora a seus olhos como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com a Alba Lucínia, considerada como usurpadora da sua ventura. Então ela estava intimamente totalmente diferente daquilo que ela fazia exteriormente. Ela estava fingindo, né? Tentando conseguir de outras formas. O tribuno, entretanto, observando-lhe as dedicações reiteradas e aparentemente sinceras, começou a acreditar no seu desinteresse, verificando a confortadora transformação dos sentimentos da sua profunda capacidade de artificialismo. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo desvairadamente. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava os padecimentos de uma leoa ferida, mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Elvídio lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis. Então ele estava sendo digno, reto. E quando ela passava dos limites, ele deixava claro, né, da sua maneira de agir com tudo aquilo. Mas intimamente ela ainda era uma mulher que queria, a qualquer custo, o objeto do seu desejo. A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim com tanta fidelidade e devotamento, mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia tão somente que amava Elvídio Lúcio, com todos os impulsos do seu temperamento lascivo, para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava a Alba Lucínia e não trepidaria em lhe impor a vingança mais cruel, desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor feito de exclusividade e violência. Cláudia percebeu que o tribuno, apegado às concepções do dever, poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda prova, e por isso cercava Elvídio de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando acidentalmente se referia à esposa ausente, tinha o cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o melhor tom de sinceridade. Desse modo, o filho de Quinéio Lúcio se foi prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher. Então, olha que curioso que é isso, né? Por mais que ele tivesse sendo correto, digno, ele estava caindo de novo nas teias dela pela dissimulação, pela mudança
de métodos, né, de conseguir o que ela queria, concedendo-lhe uma atenção indevida, sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a olvidar as suas obrigações mais sagradas. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. Aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia para assegurar a sua bastarda felicidade. Certo dia, a esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras, como de costume, asseverou a Elvídio em íntima palestra: a última carta de uma das minhas amigas de Roma dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida de meu marido. Mussone avisa-me que Úrbico passa em sua casa quase todo o tempo de que dispõe nos seus labores do Estado. Em minha casa? Perguntou o tribuno ruborizado, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim, respondeu Cláudia, aparentando a maior indiferença. Sempre notei em meu marido singular predileção por sua família. Lucina e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muitos anos, tem sido o seu melhor amigo. Sim, isso é incontestável, exclamou Elvídio, algo desapontado com semelhantes alusões ao seu lar. Imaginem ele ouvindo aquilo, né, por parte daquela conversa dissimulada. Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano. E, fingindo interesse pela paz doméstica de Elvídio Lúcio, acrescentou sem piedade: meu amigo, aqui entre nós, devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe esta confidência, mas desejo zelar pela paz do seu lar acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Úrbico tem feito numerosas vítimas no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a frequência à sua casa, por sua mulher e por sua filha. Elvídio fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente. Vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam imprevistamente. Espera aí que eu passei errado aqui. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas a me repercutirem no coração. Por Júpiter, murmurou o tribuno, fortemente impressionado. Não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tantos anos, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argúcia. Mas convém lembrar que o meu amigo recomeça a sua vida na capital do império depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província. O tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em uns tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e a se quererem mutuamente, mas, quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade de minhas afirmativas. Elvídio Lúcio desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações sobre a honrabilidade de outrem e a propósito do seu lar, mas, quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas.
que significariam as visitas reiteradas de Lólio Úrbico à sua casa? Porventura Alba Lucínia ter-se-ia esquecido dos seus sagrados deveres? Quer dizer, imagina, ela deixou o veneno, né? Deixou aquela conversa que realmente impactaria nele. Ele se surpreendeu, fingiu que realmente não acreditava na realmente nas consequências negativas de tudo aquilo que ela estava contando, mas quando ela sai, aí o pensamento dele ferve, né? Por que que o prefeito visitava a casa? Será que a mulher estava se esquecendo dos próprios deveres? Fábio Cornélio prender-se-ia tanto aos interesses materiais a ponto de olvidar o nome e as respeitáveis tradições da família? Na mente do tribuno, as numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar. Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Então, aquilo estava tumultuando ele, mas pelo menos já tinha chegado o momento de conclusão do trabalho dele, então o imperador já tinha liberado. Mas já tinha solicitado a viagem, né? Mas existe um tempo para que isso aconteça. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes Célia percebera os colóquios de sua mãe com o impiedoso conquistador, mas, dada a sua timidez, não podia perceber a repulsa da progenitora diante da infâmia e da cruel ousadia. Então, o prefeito realmente continuava a visitar a casa do Quinéio, do Elvídio Lúcio. A Alba Lucínia ainda estava lutando contra tudo aquilo, não fazendo nada de errado, mas desgastante. E o prefeito não se dando conta, né, de que realmente ele não era bem quisto ali. E a Célia, como fala aqui Emmanuel, né, descreve, ela via e estranhava aquelas conversas, mas ela não percebia exatamente o que é que estava acontecendo, se a mãe realmente estava cedendo ou se a mãe estava afastando. Lucínia, a seu turno, algumas vezes encontrava o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando de curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha. Então, até mesmo com a filha, o Lólio Úrbico ficava conversando. Talvez para conquistar a filha, no caso de conquistar a simpatia da filha, ainda desejando, né, a Alba Lucínia. Pode ser, mas o fato é que a Alba Lucínia várias vezes se surpreendeu vendo o prefeito conversando com a Célia, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Elvídio temia sinceramente a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai, e todavia considerou que o censor já deveria ter percebido de longa data a sua posição angustiosa do ponto de vista moral, supondo, portanto, que se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas razões para fazê-lo. Então ela até chegou a contar para o pai, mas ela conclui que o pai já deve imaginar. E se o pai não falou nada, é porque alguma razão existia. Muitas vezes tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural pudicícia, jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais angustiosas inquietações. Afinal, quando faltavam 2 meses para o regresso de
definitivo de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se, extremamente abatida. Então, a Alba Lucínia chegou a ficar doente por toda aquela situação. Mais de um ano se fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústia para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não poderia resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Através dos seus traços podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia, que acabaram por lhe arruinar a saúde antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviadas 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação, chegada ao litoral de Ática, foi disputada pelos elementos mais anchos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretextava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Ovídio Lúcio estranhou aquela pressa. Quer dizer, os primeiros barcos saíram. Eram necessárias mais viagens, né? Mais barcos. Então foi disputada quem iria primeiro. E a Cláudia Sabina foi a das que alegou necessidade de voltar logo. E o Ovídio Lúcio estranhou essa pressa. Mas não podia adivinhar o enlace de seus planos, o alcance de seus planos. Ele também desejaria regressar urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador, para fazer-lhe companhia na embarcação de honra que chegaria a Ostia, 8 dias depois das primeiras galeras. Daí a alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do império, com o avanço de uma semana, de molde a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que lhe trabalhavam a mente. O marido recebeu-a com frieza habitual, e os servos da casa, com a angústia que a sua presença lhe facultava. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar a Atéria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Frente à sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada da minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes, e quanto a ti, receberás agora o prêmio da tua dedicação. Sim, senhora, retrucava a serva com o olhar cúpido, considerando a propina. Como vai a mulher de Ovídio? A patroa vai muito abatida e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita. Isso favorece a execução dos meus planos. Então existe todo um plano por parte da Cláudia Sabina, mesmo que durante todos esses 14 meses, né, mais de um ano que ela passou ao lado do Ovídio Lúcio sem conseguir nada concretamente, né? Mas ainda assim ela não desiste e ainda ela tem um plano, diabólico, a gente pode dizer, que é o que ela vai agora tentar executar com a ajuda da Atéria, que está trabalhando ali dentro da casa do Ovídio da Alba Lucínia. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular: Atéria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do Patrício Ovídio Lúcio para vos servir exclusivamente. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me. Estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero do teu esforço o último serviço de colaboração da minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado.
que desejas para descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada? Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado no íntimo todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra, onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos estimarão como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Teus desejos serão satisfeitos, exclamou a mulher do prefeito enquanto Atéria a escutava cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E o que devo fazer agora para lograr semelhante ventura? Escuta, disse Cláudia com gravidade. De hoje a uma semana, Elvídio Lúcio deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. A Téria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lólio Úrbico em direção à Suburra. Que a Suburra, né, era um bairro, quer ver, ó, se a gente vê aqui, era um lugar populoso, né, nas vizinhanças da antiga Roma. Então, a Téria teria que se deslocar para lá, né, a pedido da Cláudia Sabina. Seria inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina dirigindo-se à conhecida casa da... Ah, não, aqui é a Cláudia Sabina, né, saindo da casa do prefeito e indo se encontrar com aquela que era a feiticeira, ou que a gente pode dizer, aquela que tinha poderes ocultos com o mundo espiritual para conseguir aquilo que ela quisesse. E vocês se lembram que ela já tinha sido alertada, a Cláudia Sabina, de que não seria uma boa, mas também por conta da recompensa financeira que a Cláudia Sabina ofereceu, essa ainda estava mantendo o contato e a conversa com a Cláudia Sabina. Então, era disso que se tratava naquele momento, esse deslocamento de um carro, né, de uma liteira, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos. Depois de mergulhar as mãos ávidas na aluvião de sestércios que Cláudia lhe trazia, quer dizer, ela já tinha entregado uma bolsa, né, de dinheiro ali, e ela mexendo ali dentro, Plotina concentrou-se diante da trípode que já conhecemos, falando em seguida: Senhora, o momento é único. Devemos cuidar de todos os pormenores quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que se não percam os nossos melhores esforços. Então aí daqui para frente agora, a Cláudia Sabina e a Plotina vão conversar e vão então traçar o que é o plano
Só que hoje, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Porque aí, quando entrar nesse assunto do que vai ser feito e a concretização do que vai ser feito, é melhor a gente não interromper. Então, a partir daqui, o livro também, a história, né, da família do Elvídio Lúcio, da Célia, da Alba Lucínia, muda radicalmente. E o que está sendo planejado, né, tudo que vai acontecer, aí a gente vai ficar sabendo na semana que vem. Eu imagino que, é claro, né, a curiosidade agora nos pega firme, mas é que eu acho que é necessário a gente interromper nesse momento. Certo? Alguma. Combinado. Oi, algo a mais? Algo a perguntar, Ádila, ou acrescentar? Não, só na espera agora, semana que vem. Só na espera. E aí, Durfo? Agora tudo certo. Então tá joia. Bom, então é isso aí. Vamos agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que nós temos aqui de fazer esse trabalho, estudando por nós e também ajudando na compreensão de outros. Então vamos encerrando por aqui hoje. E na semana que vem, então, a gente retoma aqui no item 16, na conversa da Cláudia Sabina com a Plotina, certo? Combinado. Então, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima semana, bom descanso. Tchau, tchau.